Estamos chegando ao final desse mês vocacional, um verdadeiro Kairós, tempo da graça de Deus, porque a reflexão sobre a nossa vocação mexe com aquilo que é o essencial na nossa vida. A nossa vocação é que dá sentido ao nosso viver. É o chamado que Deus nos fez para dar as razões da nossa própria existência. Nós vamos concluir esse mês vocacional celebrando exatamente o Dia Nacional do Catequista, da Catequista, que são essas pessoas que fazem ecoar, pela própria etimologia desta palavra, fazem ecoar os ensinamentos do Senhor, não só através da palavra, mas do testemunho, porque percorrendo as nossas comunidades, a gente observa que as pessoas que se dedicam à catequese são pessoas que têm suas tarefas junto à sua família, sua vida profissional, seus compromissos sociais e sabe priorizar o tempo que empregam até para a própria formação continuada na responsabilidade desta tarefa missionária. Também na partilha de tantos encontros realizados com crianças, jovens, adolescentes, adultos e até idosos. Quando esta palavra de Deus e os ensinamentos da igreja são ruminados numa dinâmica que liga a fé com a vida. Somos muito agradecidos a Deus pela disponibilidade generosa dos nossos catequistas. Se você quer saber se a paróquia está indo bem, se a comunidade está indo bem na sua missão, pergunte como está a catequese. Quando a catequese vai bem, tudo mais caminha bem, porque ela é iluminativa, ela é a base da vida de uma comunidade, é o sustentáculo. Nós estamos neste capítulo do Evangelho de Mateus, o capítulo 16, quando Pedro, no domingo passado, nós ouvíamos aqueles versículos em que ele fez a sua confissão de fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus lhe disse, não foi a carne que lhe revelou esse mistério, mas o Pai do céu que lhe revelou esse mistério da salvação. Agora, na sequência, Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. E é o mesmo Pedro, tão disposto a assimilar na sua vida as inspirações da fé, é que se deixa conduzir pelaquilo que é as questões meramente humanas. Porque o que ele disse para Jesus, qualquer um de nós muitas vezes repete para si próprio ou para outras pessoas. Ninguém de nós quer sofrer. Ninguém de nós quer ver as pessoas amadas passando por sofrimento. Mas é preciso entender que o sofrimento pode ser ressignificado na nossa vivência de fé. Ele é um companheiro inseparável de todo ser humano. Não há uma pessoa humana, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, que não tenha esse companheiro inseparável que é o sofrimento, em grau maior, em grau menor. Nós não queremos nos deixar levar por um sofrimento que fosse fruto de irresponsabilidades nossas ou até de leviandades, não. É o sofrimento decorrente do compromisso da nossa fé. Como testemunhou o profeta Jeremias na primeira leitura. Ao anunciar a mensagem de Deus, ele se expôs a situações tão desafiadoras, sofrimentos e dificuldades tamanhas. No entanto, ele também não conseguia conter dentro de si o que queimava no seu peito, na sua vida, que era esse ardor de anunciar a mensagem do Senhor.
o sofrimento decorrente do nosso compromisso com Deus. Dom Luciano, no santinho da ordenação, de lembrança da sua ordenação presbiteral, ele escreveu assim uma prece: Senhor, eu não vos peço que me livreis do sofrimento, mas eu vos peço a força para enfrentar e vencer o sofrimento. É interessante porque a palavra mais dura e forte que Jesus usa em todo o Evangelho é esta, que ele dirigiu a Pedro. Vá de retro, Satanás. Vá para trás, Satanás. Saia da minha frente. Você não tem os pensamentos de Deus. Porque a paixão era necessária. Era necessário passar pela cruz, pelo sofrimento, para tomar consigo os sofrimentos da humanidade inteira e resgatar a humanidade toda. Esta advertência de Jesus, ela veio ao encontro de muitas experiências nossas. Nós não podemos, na vivência da nossa fé, nos fazer de vítimas. Oh, meu Deus, eu estou participando tanto, eu estou empenhada na evangelização e me aparece uma aprovação desse tamanho, um sofrimento assim, ou então sobre a outra pessoa. Mas não é possível, aquela pessoa, aquele leigo, aquela leiga, aquela religiosa, aquele religioso, aquele sacerdote, servindo a Deus com tanta dedicação e aparece um sofrimento desse. Não é para nos espantar, faz parte do nosso compromisso de fidelidade a Deus. Na tradição da igreja é descrito um fato que teria ocorrido com São Pedro. Ali pelo ano 46, ele já estava mais idoso. Então, morando ali em Roma, conduzindo a igreja para cumprir o mandato missionário que Jesus lhe ortogou, ele estava vendo toda aquela realidade que os cristãos estavam enfrentando. Nero estava mandando passar piche no corpo das pessoas para colocar fogo, queimá-las vivas, como se fossem verdadeiros tocheiros. E alguém sussurrou nos ouvidos de Pedro: olha, a sua missão é muito importante para nós. Você poderia dar uma fugida para uma vila aí mais escondida, na casa de uma família amiga, para preservar a sua integridade física, para que o imperador não faça isso com você também, porque você tem esse papel preponderante na nossa vida eclesial. Dentro dessa alegoria, podíamos dizer assim, Pedro então tomou sua mochila e partiu caminhando pela Via Ápia e já ia deixando Roma quando ele encontrou com alguém que tinha uns 30 anos que ele não via. Ficou tão feliz, tão contente. Que bom! Quo vadis, Domine? Para onde vai, Senhor? Era Jesus. Imaginem que alegria. O ressuscitado nunca tinha desaparecido da companhia dos apóstolos e da igreja, é claro. Mas fisicamente, encontrar-se com Jesus, no contexto daquele, Jesus disse: eu estou indo a Roma. Eu vou entregar de novo a minha vida pela salvação de todos. Aí a ficha caiu, para Pedro. O que ele tinha sussurrado nos ouvidos de Jesus é o que foi sussurrado também nos ouvidos dele, para ele sair, para ele se poupar daquele martírio. E Pedro, então, na consciência da sua fé, ele regressa a Roma e ali é crucificado. E pede com humildade para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer na mesma posição que o Divino Mestre. É uma alegoria apócrifa, mas que serve para a gente pensar que o mesmo Pedro que sussurrou nos ouvidos de Jesus e recebeu a advertência dele, e os que estavam próximos a Pedro e teriam sussurrado nos seus ouvidos para fugir da atrocidade do imperador Nero, também estes e estas comparecem junto de nós,
querendo nos desviar do nosso martírio, do nosso testemunho da fé. E nós também, muitas vezes, podemos fazer esse papel de sussurrar nos ouvidos das pessoas o inconveniente conselho para que a pessoa se furtasse a fidelidade à sua missão. Celebrar nessa liturgia esta advertência de Jesus significa ouvir de novo: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Porque não vai estacionar no Calvário, não vai ficar derrotado. Conforme Filipenses, no capítulo 2, versículos 1 ao 7, diz como que Deus Pai exaltou Jesus, elevando acima de todo e qualquer outro nome, assim também Ele vai exaltar quem for fiel a Ele. Ninguém vai ficar derrotado, entregando a sua vida para dar o testemunho da fé. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos hoje, disse assim: oferecei-vos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto espiritual. É o grande apelo de Deus na nossa vida. O martírio do testemunho da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.